Olá, vamos ver mais dois tipos de herança na nossa aula de hoje. E o primeiro assunto é polialelismo ou alelos múltiplos. Aliás, diga-se de passagem, nós temos hoje um dos assuntos mais visados da genética. Polialelismo ou alelos múltiplos constitui um tipo de herança na qual uma determinada característica é determinada por um gene com 3 ou mais alelos, evidentemente, situados no mesmo locus genético de um par de cromossomos homólogos. Então, o gene está situado num determinado locus de um par de homólogos e este gene tem 3 ou 4 ou 5 ou 6 variedades. Evidentemente que nas células diploides os cromossomos ocorrem aos pares e sempre o genótipo vai ser constituído por 2 desses alelos. Vejamos no esquema o mecanismo desse tipo de herança. Aí está, parzinho de cromossomos homólogos, célula diploide, não interessa o número de cromossomos existentes na espécie considerada, você interessa apenas aquele parzinho onde está o gene que determina aquela característica que está sendo visada, que está sendo estudada, e naquele cromossomo, num determinado locus, ocupado por um determinado gene, ele pode ter 3 ou mais alelos. Isso é que caracteriza o polialelismo ou alelos múltiplos. E neste tipo de herança também só estudamos um caráter de cada vez. Evidentemente, como o gene tem 3 ou mais alelos, vão surgir um número maior de fenótipos. Podem surgir 4 fenótipos, 5 fenótipos, N fenótipos. Da mesma forma, vão surgir N genótipos diferentes. O principal exemplo de polialelismo é o grupo sanguíneo ABO. Na aula passada, nós vimos um outro tipo de grupo sanguíneo chamado MN, cuja herança é diferente dessa aqui. Naquele caso, a herança é determinada por um gene com 2 alelos, onde não há dominância entre eles. Neste caso, grupo sanguíneo ABO é determinado por 3 alelos. IA, IB e zinho, entre os quais a seguinte relação de dominância. Vejam, o IA domina o izinho, o IB domina o izinho, entre A e B não há dominância, ou seja, eles são codominantes. Perceberam? Portanto, o izinho é o recessivo. Tanto o IA como o IB dominam o izinho, e entre A e B não há dominância. Fenótipos, são 4 tipos de fenótipos. A, B, AB e O. Evidente, todos nós pertencemos a um desses grupos, a um desses tipos de sangue do sistema ABO. Na população, a frequência do O é 48% na nossa população. O A, 42%, o B, 8% e o AB, 2%. Portanto, o O, que é o recessivo, é o mais frequente na população. E o A também tem uma frequência bastante grande. Vejam só, quais os genótipos possíveis? Para o grupo A, existem 2 possibilidades de genótipo. Ele pode ser IA homozigoto ou IAzinho heterozigoto. Para o tipo B, da mesma forma. Ele pode ser IB homozigoto ou IBzinho heterozigoto. O AB, evidentemente, só pode ser IA, IB heterozigoto e o O só pode ser izinho heterozigoto. Agora, o que determina o tipo de sangue da pessoa? O que a pessoa tem no sangue que determina se ela é A, se é B, se é AB ou se é O? Vejam, o que realmente determina o tipo de sangue é a presença ou não de
aglutinógenos na superfície da membrana das hemácias e de aglutininas, que são anticorpos, no plasma da pessoa, no sangue, né? No plasma, parte líquida do sangue. Então, presença ou não de aglutinógenos, que são antígenos, proteínas específicas do sistema imunológico, por isso que o alelo, os genes, são representados pelas letras I, né? O I vem de sistema imunológico, e também de aglutininas, que são anticorpos, também são proteínas, que podem ser encontradas ou não no plasma da pessoa. Existem dois tipos de aglutinógenos, A e B. Quem tem aglutinógeno A pertence ao tipo A. Quem tem aglutinógeno B nas hemácias pertence ao grupo B. Quem tem os dois pertence ao grupo AB. E quem não tem aglutinógenos nas hemácias pertence ao grupo O. Por outro lado, as pessoas que contêm os anticorpos são contrários aos aglutinógenos, né? As aglutininas são contrárias aos aglutinógenos. Então, existem aglutininas anti-A e anti-B. Portanto, veja, uma pessoa que é do tipo A não pode ter anti-A, mas pode ter anti-B. E, de fato, é isso que acontece. Quem é do tipo B tem anti-A, quem é do tipo AB tem os dois tipos de aglutinógenos nas suas hemácias, consequentemente não pode ter nenhum tipo de aglutinina no seu plasma, e as pessoas do grupo O, que tem os dois tipos não tem aglutinógenos nas hemácias, evidentemente podem ter e, de fato, tem os dois tipos de aglutininas no seu plasma. Assim sendo, vejam, uma pessoa do tipo A, isso aqui tudo pertence à mesma pessoa. Uma pessoa do tipo A, ela tem genótipo, aí sim, ou IAIA ou IAIzinho, ou um ou outro, e a mesma pessoa tem nas suas hemácias aglutinógeno A e no seu plasma aglutinina anti-B. Da mesma forma, uma pessoa que é do tipo B, ou ela tem genótipo IB ou IBzinho, e ela tem nas suas hemácias aglutinógeno B e no seu plasma aglutinina anti-A. Uma pessoa que é do tipo AB, ela tem genótipo IA e B, ela é sempre heterozigota, ela tem nas suas hemácias os dois tipos de aglutinógenos e não tem aglutininas no seu plasma. E, por último, a pessoa do tipo O, ela é izinho, homozigota recessiva, ela não tem aglutinógenos nas suas hemácias e tem os dois tipos de aglutininas anti-A e anti-B no seu plasma. Este quadro é o quadro-chave do grupo sanguíneo ABO. Eu queria dizer a todos que este assunto, grupo sanguíneo ABO, é o mais visado da genética. Ou seja, de cada 3 provas, uma com certeza tem questão sobre este assunto. Portanto, quem souber na ponta da língua este quadro mágico aqui, resolve qualquer questão sobre o assunto. Não há dúvida nenhuma. Vejam, o tipo de sangue, o sistema ABO, tem muita importância nas transfusões de sangue. Né? Então, quais são as transfusões compatíveis? Ora, qual é o melhor doador? O melhor doador é o tipo O. Por quê? Porque ele não tem aglutinógeno nas suas hemácias. As hemácias dele nunca serão aglutinadas no sangue de qualquer receptor. Portanto, o O é chamado de doador universal. Ele pode doar, evidentemente, para outro O, pode doar para o A, para o B, da mesma forma, também pode doar para o AB. Qual é o melhor receptor? O melhor receptor é aquele que não tem aglutininas no seu plasma, que são os indivíduos do grupo AB. Então, eles são considerados receptor universal. Eles podem receber sangue do O, podem receber do A, do B e, evidentemente, de outro AB. O que acontece nas transfusões de sangue? O que pode acontecer? Que tipo de incompatibilidade pode ocorrer entre o sangue do doador e do receptor? Vejam só, o que importa nas transfusões é o que o indivíduo doador tem nas suas hemácias, ou seja, os aglutinógenos. Portanto,
hemácias do doador contendo aglutinógeno e aglutininas no plasma do receptor. Portanto, nas transfusões sanguíneas, o que é que interessa da parte do doador? Interessa da parte do doador o que ele tem nas suas hemácias, portanto, aglutinógenos. E o que interessa na parte do receptor? O que ele tem no seu plasma, que são as aglutininas. Se existir incompatibilidade, evidentemente que a transfusão não pode ser realizada. Vejamos. Se o receptor for do tipo B e o doador for do tipo A, o doador do tipo A contém nas suas hemácias aglutinógeno A. E o receptor do tipo B, o que ele tem no seu plasma? Ele tem aglutininas do tipo anti-A. Ora, anti-A, aglutinina anti-A é contra o aglutinógeno A. Portanto, se hemácias do doador A entrarem na corrente circulatória do receptor B, existirá uma incompatibilidade. A aglutinina do plasma do receptor B vão aglutinar as hemácias do doador A. O que é uma aglutinação? A aglutinação é uma junção, uma união. Então, as hemácias do doador, elas vão se juntar, vão formar um bolo de hemácias que fica circulando na corrente circulatória do receptor. Ora, quando essas hemácias tiverem que passar num capilar muito fino, elas vão impedir a circulação naquele capilar e, consequentemente, isso poderá trazer danos naquele tecido, vai faltar oxigênio nas células e isso poderá ter consequências graves, podendo inclusive levar o receptor à morte. Então, ela não pode ser realizada. Como é que nós podemos identificar o tipo de sangue da pessoa? Vejam, nós podemos adquirir nessas lojas de produtos químicos o soro anti-A e o soro anti-B, ou seja, aquilo que o indivíduo tem no plasma, que é as aglutininas. Então, soro anti-A, aglutinina anti-A, soro anti-B, aglutinina anti-B. E com este soro, nós podemos fazer o teste para descobrir o tipo de sangue do sistema ABO de uma pessoa, certo? Basta colher um pouquinho de sangue, que pode ser retirado da polpa do dedo de uma pessoa, colocar numa lâmina, assim, por exemplo, colocamos numa lâmina uma gotinha de sangue de uma pessoa, num extremo da lâmina, uma gotinha, no outro extremo, outra gotinha, e retiramos o soro anti-A do frasco, colocamos sobre uma gotinha do sangue que foi retirado do dedo de uma pessoa e colocamos o soro anti-B na outra gotinha do sangue da mesma pessoa. Podemos mexer um pouquinho com um palitinho, para misturar, esperamos uns 2 minutinhos e se o resultado for esse que aparece aí na tela, vejam, o sangue daquela pessoa aglutinou somente com o soro anti-A. Ora, que tipo de sangue pertence a esta pessoa? Anti-A é contra o A. Logo, esta pessoa, da qual nós tiramos a gotinha de sangue, ela tem nas suas hemácias aglutinógeno A, que reagiu com a aglutinina anti-A do soro. Portanto, essa pessoa, anti-A é contra o A. Logo, essa pessoa só pode ser do tipo A. Repetindo a experiência com uma outra pessoa. Reparem o que aconteceu agora. O sangue aglutinou só com o soro anti-B. Anti-B é contra o B, evidentemente, nas hemácias dessa pessoa existe aglutinógeno B, logo elas são do tipo B. Uma terceira pessoa, repare, as hemácias dessa terceira pessoa aglutinaram tanto com o soro anti-A como com o soro anti-B. Isso significa que essa pessoa tem os 2 tipos de aglutinógenos nas suas hemácias. Ela tem aglutinógeno A e aglutinógeno B,
Quem é que tem os dois tipos de aglutinose nas suas hemácias? São as pessoas do grupo AB. Então, essa pessoa só pode ser AB. E, finalmente, uma quarta pessoa, o sangue dela não aglutinou nem com soro anti-A, nem com soro anti-B. O que significa isso? Significa que esta pessoa não tem nas suas hemácias nenhum tipo de aglutinógeno, nem o A e nem o B. Logo, quais são as pessoas que não têm os dois tipos de aglutinose nas hemácias? São as pessoas do grupo O. Então, resumindo, se não aglutinar nem com soro anti-A, nem com anti-B, a pessoa é do tipo O. Se aglutinar com os dois, anti-A e anti-B, a pessoa é do grupo AB. Se aglutinar só com o soro anti-B, ela vai ser do tipo B. Se aglutinar só com o soro anti-A, ela será do tipo A. Vamos fazer um exercício. Qual a descendência possível de um casal onde um é A e o outro B e ambos heterozigotos? Aí está, Indivíduo A heterozigoto só pode ser Azinho e o indivíduo B heterozigoto só pode ser Bizinho. Agora, quais são os gametas? Aí estão. O indivíduo Iazinho produz dois tipos de gametas, 50% Ia, 50% Izinho, o B 50% IB, 50% Izinho. Juntando os gametas masculinos com os femininos, vamos obter este resultado. Vamos ter uma chance IA e B, que será do tipo AB, outra IAzinho, que será do tipo A, outra IBzinho, que será do tipo B, e outra Izinho, que será do tipo O. Portanto, este casal poderá ter filhos com os 4 tipos de sangue, sendo que a probabilidade de ser AB é 1/4 ou 25%, do tipo A também 1/4 ou 25%, do tipo B também 1/4 ou 25%, da mesma forma O, 1/4, 25%. Portanto, uma pessoa A com outra B, se ambos forem heterozigotos, podem ter filho O, podem ter filho B, podem ter filho A e podem ter filho AB. Muito bem. Agora vamos resolver este exercício aqui teórico. Com relação à herança do grupo sanguíneo ABO, é correto afirmar, item 1, ocorrem 6 genótipos diferentes na população. Nós vimos que sim. São 6 genótipos. 2 para o tipo A, 2 para o tipo B, 1 para o tipo AB e outro para o tipo O. Portanto, está correto, é verdadeiro. O alelo Izinho é recessivo em relação aos alelos IA e B. Verdadeiro também. Os indivíduos AB são sempre heterozigotos. AB só pode ser IA e B, sempre heterozigotos. E os indivíduos O podem ser heterozigotos ou homozigotos? Não, eles só podem ser homozigotos, Izinho. Portanto, está errado, é falso. O fenótipo AB é o mais frequente em todas as populações, uma vez que é duplamente dominante? Já vimos que não. Vimos que, embora o Izinho seja o recessivo, ele que é o mais frequente na população. O AB, ao contrário, é o menos frequente, só 2%. O O é o mais frequente, 48% na população. Portanto, está errado, o item 8. É possível que do casamento entre indivíduos A e B nasçam filhos O. Nós vimos no exercício anterior que isso é possível. Se o casal for heterozigoto, e Azinho com IBzinho, pode ter filho O, portanto, verdadeiro. Os indivíduos O só podem receber transfusão de outro O, claro, porque ele, como doador, é ótimo porque ele não tem aglutinógeno nas hemácias, mas como receptor, ele é péssimo porque ele tem os 2 tipos de aglutininas. Consequentemente, ele não pode receber nem do A, nem do B e muito menos do AB. Só pode receber do outro O. Portanto, está correto. A resposta, então, vocês estão vendo, é a soma do 1, do 2, do 16 e do 32, portanto, 51. Agora, vamos resolver este heredograma com relação ao grupo sanguíneo ABO. Neste heredograma, nesta genealogia, nós temos os fenótipos dos indivíduos indicados pelos números de 1 a 6. Estão notando? O 1 é do grupo AB, o 2A, o 3B, o 4A, o 5B e o 6
Ó, bom, nós temos os fenótipos. Então, o que é que nós temos que descobrir? Os genótipos. Lembrando sempre que no heredograma os indivíduos que aparecem já nasceram. Então, não podem mudar mais o que eles já são. Já nasceu, não muda mais nada. Bom, qual o genótipo conhecido com certeza? Eu tenho 2 genótipos conhecidos aí, que são os indivíduos O, né? O O é Izinho, Izinho, e o AB que é IA e B. Pronto, está aí, ó. Esse eu tenho certeza. Agora vejam, o indivíduo 2, para ser do tipo A, ele tem que ter pelo menos um IA. O 3, para ser IB, ele tem que ter pelo menos um IB. O 4, para ser IA, tem que ter pelo menos um IA, e o 5, para ser IB, tem que ter pelo menos um IB. Certeza absoluta. Muito bem. Agora, o 6 é Izinho, Izinho, é filho do 4 e do 5. De quem que ele ganhou um Izinho? Do 4, e o outro só pode ser do 5. Muito bem. Prestem atenção agora. Prestem atenção agora. Este 4 é filho do 1 e do 2. Vejam lá. De quem que ele ganhou este Izinho que ele tem aqui, ó? Pode ser do 1? Claro que não. O 1 não tem Izinho. O 1 é A e B. Então, este Izinho aqui, ele só pode ter ganho do 2. Não é? E o 3? O 3 é IB. De quem que ele ganhou este IB? Este IB, ele só pode ter recebido do 1. Logo, o que ele tem que ganhar do 2? Ele não pode ganhar o IA porque ele é B. Então, ele tem que ganhar o Izinho do 2. Foi isso que aconteceu. Portanto, estão aí todos os genótipos dos indivíduos indicados de 1 a 6. Muito bem. Existem outros exemplos de polialelismo. Não é só o grupo ABO. O ABO é o mais importante de todos, sem dúvida alguma. Mas existem muitos outros exemplos, e especialmente entre os animais. Nós temos aqui um outro caso clássico também de polialelismo, que é a cor da pelagem em coelhos. Vejam, em coelhos nós temos a cor da pelagem é determinada por 4 alelos. Czão, CCH, CH e CA, com esta relação de dominância. O Czão domina o CCH, que domina o CH, que domina o CA. E assim nós temos 4 fenótipos diferentes. Cor da pelagem. Então, temos pelagem cinza escuro, chamado agute, o cinza prateado, que é chamado de chinchila, o Himalaia, que é o branco com as extremidades pretas, e o albino, que é o branco. 4 fenótipos: cinza, agute, chinchila, Himalaia e albino. Vejam, o cinza escuro é o dominante, é o Czão. Então, ele pode ter 4 genótipos diferentes. Olha. Ele pode ser Czão, homozigoto, ou ele pode ser Czão CCH, heterozigoto para chinchila, ou ele pode ser Czão CH, heterozigoto para Himalaia, e Czão CA, heterozigoto para albino. O chinchila, que é o cinza claro, esse aqui, ó, ele pode ser CCH, homozigoto, pode ser CCH heterozigoto para Himalaia, pode ser CCH-CA heterozigoto para albino. O Himalaia, vejam esse aqui, ó, branquinho com as extremidades pretas. Ele pode ser homozigoto CH-CH ou heterozigoto CH-CA, né, para albino. E finalmente o albino brancão, CA. Só tem um genótipo, recessivo. Portanto, olha aí quantos genótipos diferentes. São 4 fenótipos, mas são 4, 7, 9, 10 genótipos diferentes. Repare que o gene tem 4 alelos, mas no genótipo sempre é combinação de 2, né? Porque a célula é diploide, o parzinho de cromossomo homólogo, cada um tem um dos alelos,
Então, são essas combinações possíveis. Portanto, nada de extraordinário no polialelismo. Vamos fazer um exercício. Qual a descendência esperada do cruzamento entre um macho agouti, cinza, lá, com genótipo CCH, portanto, heterozigoto para chinchila, e uma fêmea chinchila com genótipo CCHCA, heterozigota para o albino? Aí, ó. Vamos ver como pode ser a descendência deste casal. Aí estão os gametas. Mais uma vez, sempre o indivíduo heterozigoto produz 2 tipos de gametas, 50% de cada, que aconteceu aqui. E agora, na descendência, é só juntar os gametas, um masculino com outro feminino. Olha. Vejam, cesão do pai CCH da mãe, cesão do pai CCA da mãe, CCH do pai CCH da mãe, CCH do pai CA da mãe. Ó, está aí o resultado. Vocês estão vendo que são 4 genótipos diferentes, né? Mas quanto aos fenótipos, ó, este aqui é cinza, agouti, esse também. E esses 2 aqui, ó, CCH chinchila, CCHCA chinchila. Então, nós vamos ter, quanto aos fenótipos, ó, metade agouti e metade chinchila, 50% de cada. Simplesinho, simplesinho. Muito bem. Agora nós vamos passar para um outro tipo de sangue, um outro grupo sanguíneo chamado fator RH, que também foi estudado por Landsteiner e Wiener, que também descobriram o sistema ABO e o MN. Eles também descobriram o fator RH. Por que será chamado fator RH? De onde vem este tipo de sangue? Por que ele é chamado assim? Fator RH vem de rhesus, que é o nome do macaquinho utilizado nas experiências. Vejam, esses pesquisadores aqui, ó, retiraram o sangue do macaco rhesus e injetaram no coelho. Tá? E houve uma reação imunológica, né, no coelho. O que aconteceu com o coelho? Ele produziu um tipo de anticorpo. Certo? O sangue do macaco estimulou no coelho a produção de um tipo de anticorpo. Por que será que aconteceu isso? Então, constataram que nas hemácias do macaco rhesus existe um antígeno que foi chamado de fator RH, né? Macaco rhesus, fator RH. E que, quando foi injetado no coelho, né, o sistema imunológico do coelho, quando em contato com esse antígeno das hemácias do macaco rhesus, ele produziu um anticorpo contrário ao antígeno, uma aglutinina, e que por isso foi chamado de anti-RH, anti-RH contra o RH. O coelho não tinha isso aqui, mas quando em presença do antígeno do macaco, ele produziu. Muito bem, mas o que tem isso a ver com o homem? Tem a ver que esses pesquisadores tiraram sangue de algumas pessoas e colocaram junto com o sangue daquele coelho que tinha produzido o anti-RH, em virtude de ter entrado em contato com as hemácias do macaco rhesus. E, para surpresa, foi constatado que o sangue também de muitas pessoas também aglutinavam quando em contato com com o sangue do coelho. Isso possibilitou, então, a descoberta deste tipo de sangue no homem, que foi também chamado de fator RH, porque foi constatado que nas hemácias de cerca, olha só, 85% das pessoas possuem nas suas hemácias um antígeno semelhante àquele do macaco rhesus, ou seja, do fator RH. E essas pessoas, então, foram classificadas como RH positivo. Portanto, quem possui nas suas hemácias um antígeno
chamado fator RH, porque é semelhante àquele antígeno que foi encontrado nas hemácias do macaco rhesus. Essas pessoas são RH positivo, 85% da população, a maioria, na quase grande maioria da população. E, consequentemente, 15% das pessoas não possuem em suas hemácias o antígeno fator RH. Portanto, essas pessoas são classificadas como RH negativo. Qual é o mecanismo genético do fator RH? É muito simples, ó. De maneira simplificada, o fator RH é determinado por um gene com 2 alelos, Rzão, Rzinho, Rzão dominante, Rzinho recessivo. Portanto, nós temos 3 possibilidades de genótipos, ó, né, nas células diploides, sempre lembrando que são células diploides, que representam o genótipo. Pode ser Rzão, Rzão, homozigoto, dominante, Rzão, Rzinho, heterozigoto ou híbrido, e Rzinho, Rzinho, homozigoto recessivo. E os indivíduos Rzão, Rzão têm o caráter dominante, ou seja, são RH positivo. E o heterozigoto também é RH positivo. E o indivíduo Rzinho, Rzinho recessivo é RH negativo. Lembrando sempre, aliás, nós já estamos num determinado ponto da genética em que o aluno não pode mais ter dúvida quanto o que é genótipo e o que é fenótipo. Nós não podemos mais ter dúvida. Genótipo é sempre a constituição genética do indivíduo, ou seja, os alelos que ele possui para uma determinada característica. E o fenótipo é o traço que ele apresenta, né? É a característica que ele manifesta. Então aqui ficou bem claro, embora tanto o genótipo quanto o fenótipo representado por letras, não é? Ficou claro a diferença entre um e o outro. E, concluindo, por que o indivíduo é RH positivo? Porque ele tem um antígeno fator RH nas suas hemácias. Não é? E o indivíduo RH negativo é aquele que não tem fator RH nas suas hemácias. Vejam que tanto o RH positivo como o RH negativo não possui a aglutinina no seu plasma. Não existe isso, a pessoa não nasce com aglutinina no plasma. No entanto, um indivíduo RH negativo pode produzir aglutinina. Quando é que isto pode acontecer? Vejamos. No caso de uma transfusão sanguínea, olha, um indivíduo RH negativo, ele sendo receptor de sangue RH positivo, vai acontecer com ele o que aconteceu com o coelho. Ou seja, em presença, não é, de hemácias contendo aglutinógenos, né, o fator RH nas hemácias, ele vai produzir as aglutininas anti-RH. E isso aí vai, evidentemente, causar prejuízo para o receptor. Vai acontecer o mesmo problema que aconteceu lá quando nós estudamos o ABO. É um tipo de transfusão incompatível. Só que, numa primeira transfusão, este indivíduo aqui, ele não vai ter ainda o problema grave, mas ele vai produzir a aglutinina anti-RH. E agora nunca mais ele vai poder receber sangue RH positivo. Por isso, esse tipo de transfusão é incompatível, não deve ser realizada. Outra questão envolvendo o fator RH é a doença hemolítica do recém-nascido, ou eritroblastose fetal. Em primeiro lugar, quando é que pode acontecer este problema? Pode acontecer quando a mãe for RH negativo e o feto for RH positivo. Evidentemente que o pai também é RH positivo. Mas o problema pode ocorrer durante a gestação. Logo, é entre a mãe e o feto. O pai não tem nada a ver com o problema. O pai fez a parte dele e vai embora, não quer mais sabendo do problema. O problema é entre os dois, ó, mãe e feto durante a gestação. E quem é que tem o problema? Quem tem o problema, evidentemente, é o feto.
Não é? Olha lá, doença hemolítica do recém-nascido. Quem que é o recém-nascido? É o feto ou é a mãe? Então, o problema está aqui. Quando é que pode ocorrer isso? Pode ocorrer quando hemácias do feto RH positivo escapam acidentalmente via placenta para a circulação materna. Tá? Bom, e daí? Daí, ó, mais uma vez, a mãe vai em presença de RH, do fator RH, ela vai produzir anti-RH. Vai acontecer com ela o que aconteceu com o coelho e o que aconteceu com aquela, naquele caso da transfusão de uma pessoa RH negativa recebendo sangue de RH positivo. Ela vai produzir o anti-RH. Pois bem, se este anti-RH voltar para a circulação fetal, passar da circulação materna para a circulação fetal, ele vai destruir hemácias do feto. Hemácias jovens do feto, chamadas eritroblastos. E isto, evidentemente, poderá causar danos ao feto. Poderá até provocar a morte e aborto. Mas o feto poderá também terminar o seu desenvolvimento e nascer. E quando ele nascer, ele vai apresentar os sintomas da doença hemolítica do recém-nascido. A eritroblastose fetal, que é uma forte icterícia, que muitas vezes, para resolver o problema, tem que trocar todo o sangue do recém-nascido. E mesmo assim, o risco de vida é grande. Outras vezes, a icterícia é leve, e aí tem que fazer o tratamento do recém-nascido com fototerapia. E ele vai ficar totalmente curado, nunca mais vai ter o problema. Portanto, isto aqui pode acontecer. Geralmente, o primeiro filho do casal tem um risco muito pequeno, mas o segundo filho tem um risco maior. E por isso, logo após o parto do primeiro filho, deve ser aplicado na mãe um soro que contém anti-RH, vejam, para destruir as hemácias do feto do primeiro parto. E assim a mãe não vai produzir o seu anti-RH e se ela tiver uma segunda gestação de filho RH positivo, este também vai ter um risco pequeno de ter o problema. Então, não significa que uma mulher RH negativo não possa casar com um indivíduo RH positivo. Pode, só que devem ser tomadas todas as precauções. Evidentemente, o médico que vai acompanhar a gestação sabe exatamente o que deverá ser feito. Concluindo, então, a doença hemolítica do recém-nascido ou eritroblastose fetal. Ela só pode ocorrer quando a mãe for RH negativo e o feto RH positivo. O problema é entre os dois. Evidentemente, o pai tem que ser RH positivo. A mãe, sendo RH negativo, tem que ser Rzinho, Rzinho. O feto RH positivo tem que ganhar um Rzinho da mãe, tem que ser obrigatoriamente RH heterozigoto. Heterozigoto, RH positivo heterozigoto, a mãe é RH negativo, homozigota recessiva, e o pai, evidentemente, pode ser Rzão ou Rzinho. Vamos fazer um exercício sobre RH. Um casal que tem um filho que nasceu com doença hemolítica do recém-nascido e outro RH negativo. Tem dois filhos, um que nasceu com doença hemolítica e o outro que nasceu RH negativo. Qual a probabilidade do mesmo casal ter mais um filho com risco de nascer também com a doença hemolítica? Vejamos. Aqui está. O pai RH positivo, a mãe RH negativo. Um dos filhos nasceu com doença hemolítica. Ora, se ele nasceu com doença hemolítica, ele tem que ser RH positivo. O outro filho é RH negativo. Certo? Qual a probabilidade deste casal ter um outro filho RH positivo? Para nascer com doença hemolítica tem que ser RH positivo. Vejamos.
Nós temos aí os fenótipos, vamos achar os genótipos. Olha lá, genótipo conhecido. A mãe Rzinho, Rzinho, RH negativo, o filho, um dos filhos RH negativo, Rzinho também. Tanto o pai como o primeiro filho, evidentemente, se um RH positivo, tem que ter pelo menos um Rzão. Ora, de quem que este filho ganhou um Rzinho? Um Rzinho veio da mãe, o outro só pode vir do pai. O filho que nasceu com doença hemolítica, evidentemente, ele tem que ganhar um Rzinho da mãe. Logo, ele é Rzinho heterozigoto. Pois bem, o casal, agora nós sabemos, ó, o pai é Rzinho, a mãe é Rzinho. Como podem ser os filhos? Claro, Rzão do pai, Rzinho da mãe, Rzinho do pai, Rzinho da mãe. Nós queremos o RH positivo com probabilidade de nascer com doença hemolítica. Então, a chance deste casal ter um filho RH positivo é de 1 entre 2, ou seja, meio ou 50%. Está resolvida a questão. Muito bem. Espero mais uma vez que vocês tenham aproveitado a nossa aula, e não esqueçam, grupo sanguíneo ABO, aquele quadro que nós vimos é o quadro mágico, é o assunto mais visado da genética. Obrigado a todos. Até a próxima.